Se você tem como objetivo destravar o seu emagrecimento, eu preparei essa aula exclusivamente para você saber quais as melhores formas e o que você tem que fazer e o que você não deve fazer para conseguir emagrecer de uma maneira mais rápida e também de uma maneira mais segura. Bom, para quem não sabe, meu nome é Ítalo Orion, eu sou especialista em emagrecimento e trabalho também com corrida fortemente. E eu acredito que esses dois pilares, tanto com a parte de musculação para emagrecimento quanto a parte de corrida no auxílio, elas são fundamentais. E dentro do emagrecimento, uma das coisas que eu vejo muito das pessoas que vêm falar comigo aqui, perguntando, como é que eu emagreço rápido, como é que eu consigo emagrecer? Tem gente que às vezes nem quer emagrecer rápido, né? Mas quer emagrecer, tem o desejo de emagrecer. Algumas pessoas vêm querendo uma fórmula mágica. E algumas pessoas passam essas fórmulas mágicas, né? É o caso ali de alguns erros comuns que a gente vê, por exemplo, numa sala de musculação. Quando dizem que 3 de 15, né, aquela famosa 3 séries de 15, ela é feita para emagrecer. De fato, um treino, quando a gente faz ele com uma margem de repetições mais alta, ele tem uma demanda metabólica, uma demanda energética alta, mas não é a única forma que a gente consegue emagrecer. Pelo contrário, a gente precisa de algumas variações de estímulos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o primeiro erro comum que eu vejo que as pessoas acreditam é achar que fazer altas repetições na musculação é a única coisa que emagrece e que se fizer menos repetições com uma carga mais elevada, não, você não vai conseguir emagrecer e você só vai ficar muito forte. Isso é um mito. Por que isso é um mito, né? Porque a gente tem visto até na literatura algumas comprovações de que exercícios com baixa repetição, exercícios de musculação com baixa repetição ou com altas repetições, isso quer dizer o quê? Mais ou menos ali 8 repetições, 6 a 8 repetições, ou então 15 a 20 repetições, elas geram o mesmo nível de hipertrofia se forem feitas da maneira adequada como foi estabelecido no estudo, né? Chegando na sua falha e tudo mais. E por que a gente pensa em hipertrofia quando a gente pensa em emagrecer? Porque aumento de massa muscular te gera uma demanda energética mesmo em repouso. Ítalo, o que você está falando? Tá grego. Quer dizer o seguinte, que quando você tem mais massa muscular no seu corpo, ele queima gordura no seu dia a dia. Então você não precisa estar fazendo o exercício para estar queimando gordura. Se você tem uma boa quantidade de massa muscular no seu corpo, consequentemente, ela vai exigir que você tenha mais energia para se manter. A massa muscular, o músculo, ele precisa de muita energia para se manter. E uma forma dele atrair essa energia é oxidando a gordura, né? Fazendo a famosa queima de gordura para manter aquela massa muscular no corpo. Uma vez que o seu corpo entende que você tem pouco aporte energético, ou seja, você tem pouca energia para ser fornecida e tem uma grande quantidade de massa muscular no corpo, ele pensa o seguinte, peraí que eu não vou conseguir manter essa massa muscular aqui se eu não tenho muita energia. Então eu vou fazer o quê? Vou perder essa massa muscular. Automaticamente geram outros processos que eu vou falar daqui a pouquinho também, que é um processo muito perigoso para quem quer emagrecer, principalmente para quem come pouco demais, come de uma maneira muito restritiva. A gente tem um fenômeno que acontece que vai prejudicar o seu emagrecimento, acredite. Você comendo pouco em excesso, né? Comendo muito restritivamente, você perde a oportunidade de emagrecer com mais rapidez. Então, falando do seu treino especificamente, né, é muito importante que a gente entenda que a musculação ela precisa passar por essas variações de estímulos. O nosso corpo ele tende a se acostumar também com o mesmo estímulo. Se você fizer sempre 3 de 15, 3 de 20, uma hora ou outra ele vai se condicionar naquela margem de repetições e mesmo que você tente colocar a sua intensidade máxima, você não vai conseguir. E o mesmo vale para quem faz com baixas repetições, quer fazer só 6 a 8, treinar força e tudo mais, não. O nosso corpo, para emagrecer, ele precisa ter um mix de repetições. Isso quer dizer o quê? Que vez ou outra você tem que fazer um treino com menos repetições e a carga mais elevada. Isso vai gerar um índice de intensidade no seu treino maior. Consequentemente, o volume, o tempo de duração vai ser menor. Então, volume e intensidade eles são proporcionalmente inversos. E às vezes também a gente vai precisar aumentar ali um pouquinho a questão da margem de repetições, você fazer uma margem de repetições mais alta, sentir aquela sensação de ardência mais forte. Geralmente isso acontece pela produção de metabólitos, né? Que é aquele fenômeno que dá a sensação de queimação e tudo mais. Outro ponto importante é das pessoas que querem permanecer sempre com o mesmo treino.
Não digo em margem de repetições, não. Isso daí a gente já viu que não funciona e não é por aí. Mas eu digo o mesmo treino, passar semanas, meses, semanas não, né? Meses e meses com o mesmo treino. Ah, eu gostei muito desse treino, eu senti que eu suei pra caramba, e esse treino tá muito bom, tá legal. E vai ficando 2, 3 meses, não faz a troca periódica do treino. Isso vai fazer com que o quê? Que o seu corpo ele se adapte àquele estímulo. Mesmo que semanalmente você procure chegar no seu limite, chegar no seu máximo. Mas uma hora ou outra o seu corpo vai parar de evoluir ou vai evoluir com uma proporção muito pequena, porque é o mesmo estímulo. É quando a gente entra na homeostase, né? Quando o seu corpo entra em homeostase, então eles geram um equilíbrio e não tem essas novas adaptações. E por isso que a gente faz a variação do estímulo, faz a variação do treino, porque a gente precisa constantemente fazer com que o seu corpo entenda uma nova demanda energética, entenda uma nova sensação de estímulo. Seu corpo, a gente brinca muito, né, que ele tem que ser surpreso a todo momento com relação aos treinos, aos estímulos, à intensidade. Essa é uma maneira de você fazer com que o seu corpo não estagne e pare de evoluir. O terceiro erro comum que eu mais vejo muito forte na musculação, e talvez você que esteja assistindo essa aula já tenha ouvido falar disso, é a pessoa que quer emagrecer e só foca no aeróbio. Eu particularmente eu gosto muito. O aeróbio, o treino de corrida é algo que me encanta por vários fatores. Mas pensando em estratégia para emagrecimento, talvez não seja a melhor. Não seja a melhor se usada prioritariamente. Então, o que isso significa? Que a gente precisa ter uma proporção de musculação e treino cardiorrespiratório, né, que a gente chama de aeróbio, mas não é só aeróbio, eu vou falar disso também. O treino cardiorrespiratório, os dois andando juntos, mas obviamente a musculação, como ela gera esse aumento de massa muscular, consequentemente ela vai fazer com que você emagreça de uma maneira mais acelerada. E aí o cardio ele tem que entrar de uma maneira estratégica, para ele potencializar os seus resultados para emagrecimento. Então você vai ter uma melhora metabólica, o seu metabolismo vai funcionar melhor, vai ter uma melhor distribuição dos nutrientes no seu corpo, o exercício cardio ajuda nisso, e isso automaticamente gera também mais emagrecimento, mais ganho de massa muscular. Mas eu vejo que tem muita gente que só foca no aeróbio porque acha que suando demais é assim que emagrece, e não é. Muito provavelmente se você focar ali 80% do seu treino no aeróbio, 70% no aeróbio, você vai talvez perder peso, que é diferente de emagrecer, mas é perder peso de uma maneira flácida. E eu acho que ninguém quer isso, né? Todo mundo quer emagrecer sentindo o corpo mais firme, mais durinho, tonificado e com baixo percentual de gordura. E eu falei aqui, né, sobre emagrecer ser diferente de perder peso, por quê? É possível, pasme, é possível que você emagreça ganhando peso. E é possível também que você engorde perdendo peso. Como assim, Ítalo? Agora você bagunçou minha cabeça. O que você está falando? É muito possível. Você emagrecer ganhando peso, isso acontece quando você aumenta demais a massa muscular e perde a massa gorda. Ou seja, você perde gordura e ganha massa muscular. Pensando numa pessoa de 80 quilos, se ela ganhou 2 kg de massa muscular, ela foi para 82, mas perdeu 1 kg de gordura, ela emagreceu. Por mais que ela tenha ficado com 81 quilos no total, né? Ela tinha 80, ela foi para 81. Ela emagreceu, porque a composição corporal dela, a proporção de músculo, massa magra e massa gorda, vai ser diferente. Então, quanto menos massa gorda a gente tem no nosso corpo, proporcionalmente, mais magro a gente é. Então não se baseie sempre na balança, isso é até um parâmetro que a gente deve tomar muito cuidado, porque a balança ela é um parâmetro de leve ou pesado, e não de magro ou gordo. E o outro caso também, né, quando a gente consegue engordar perdendo peso. Então pensa essa mesma pessoa de 80 quilos, perdeu 1 kg de massa gorda e perdeu 5 de massa muscular, porque só focou no aeróbio, fez uma dieta muito restritiva e tudo mais. Ou seja, ela está ali com 76 quilos no total, ela perdeu 4 quilos no total, né? Então ela consegue fazer com que o metabolismo dela fique mais lento ainda do que estava. Por quê? Porque quando você tira a massa muscular, quanto menos massa muscular no seu corpo, mais ele trabalha de maneira lenta. E se você ali ganhou 1 kg de gordura, você aumenta a proporção de gordura no seu corpo. Então a gente deve tomar muito cuidado quando a gente se baseia apenas no peso da balança. A gente precisa
ter um corpo que seja firme e tonificado, que é isso que a musculação te propõe. E quando eu digo musculação, não necessariamente é só aparelhos de academia e tudo mais. O próprio TRX, aqueles exercícios com elástico, o peso do corpo é uma forma de você fazer musculação que você não precisa necessariamente estar em academia. Óbvio que a academia ela é o recurso ali mais eficiente para você ganhar massa muscular. Isso eu falo sem sombra de dúvidas, mas não é o único. Então a gente consegue emagrecer mesmo para aquelas pessoas que têm pavor de academia. E aí quando eu falei que o cardio ele serve como um complemento para o seu emagrecimento, eu queria falar que o cardio não é só o aeróbio. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que para emagrecer tem que fazer só aquela corridinha na esteira, ritmo moderado, confortável, ou uma caminhada rápida, é assim que emagrece. Não. O cardio, se ele usado de maneira estratégica, a gente passa por diversos estímulos. Os mais eficientes para emagrecimento, né? Tem a galera que também acredita muito que é só o HIIT, só HIIT vai emagrecer porque a intensidade é altíssima, a demanda energética é absurda. Não, a gente precisa de uma variação e dentro do treino cardio eu posso utilizar um HIIT de curta duração, que são com estímulos mais curtos, por exemplo, 30 segundos de estímulo, 30 segundos de descanso. Tem o HIIT, que ele é um pouquinho mais longo, ele é um exercício de alta intensidade, né? O HIIT, para quem não sabe, é o treinamento intervalado de alta intensidade, é a sigla em inglês, que eu não vou usar pronunciar aqui, porque meu inglês não é tão bom assim, não é nada bom, mas enfim. Treinamento intervalado de alta intensidade. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer isso com estímulos curtos, de 30 a 45 segundos, ou posso fazer um estímulo mais longo, de alta intensidade, 1 minuto até 2 minutos a gente consegue manter em alta intensidade. Então o HIIT curto e o HIIT longo, eles são ótimos para o emagrecimento, eles vão manter o seu metabolismo bem acelerado ali após treino, né? A gente pensa, tem treinos de HIIT que podem ficar queimando gordura até 48 horas pós-exercício, é impressionante. Então se você fizer o treino da maneira bem feita, como foi prescrito, você consegue aí queimar a gordura mesmo que você não esteja treinando. Vai estar dormindo e vai estar queimando gordura, que maravilha, né? Mas a gente também precisa de alguns outros estímulos, né? O próprio estímulo moderado, que é o famoso aeróbio, né? De uma maneira intervalada, ou seja, você fazer estímulos de 4, 5 minutos com um de descanso, num ritmo moderado, faz com que o seu metabolismo não se adapte sempre àquela alta intensidade, você não tem aquela sensação de, entre aspas, né? Quase morte, todo treino. Isso também gera um afastamento de quem não gosta muito de se exercitar. A pessoa fazer sempre o treino de altíssima intensidade é extremamente desgastante e é extremamente desmotivante você ir para a academia. Então, às vezes o treino de baixa intensidade ou moderada intensidade, ele gera uma adaptação metabólica, óbvio que menos eficiente no caráter de queima de gordura, mas ela gera uma adaptação para o seu corpo de adesão ao exercício, para você se manter treinando e não ficar parado, né? A gente precisa também que o nosso corpo, as nossas articulações sejam poupadas. Você pensa fazer ritmo, sempre tiro ali a 20 por hora, 18 por hora, o impacto que seu joelho não recebe ali a cada sessão de treino. Então, às vezes, um treino moderado, ele alivia essa parte das articulações, né? As suas articulações recebem menos impacto e você mantém o seu metabolismo ali trabalhando de uma maneira eficiente. E, obviamente, o treino contínuo, né? Que as pessoas ficam ali 20, 30, 40, 1 hora treinando no mesmo ritmo. Também é um tipo de treino legal e ele deve ser usado para o emagrecimento com cuidado. Em poucos casos ali, de uma maneira mais estratégica, mas predominantemente a gente tem que ter a utilização da alta intensidade com os HIITs, da moderada intensidade para poupar articulações e manter o metabolismo acelerado, e os treinos mais contínuos de leve intensidade a gente usa em casos específicos para ganhar um pouco mais de resistência. Enfim, a gente precisa ter uma equalização ali dos seus treinos de uma maneira mais organizada. E aí, falando da musculação, né, voltando um pouquinho para falar da musculação, a gente tem alguns métodos que são bem validados para o emagrecimento. A gente usa essas variações de estímulos na musculação porque muita gente acredita que só de 10 a 12, de 12 a 15, de maneira tradicional, né? Sem controlar a cadência, sem controlar a cadência que é o tempo de movimento para uma repetição. Então faz de uma maneira ali totalmente descoordenada, sem controle nenhum, sem consciência do que o seu músculo está executando, porque isso é muito importante, tá? Você que tá vendo essa aula aqui,
Quando você faz uma contração num exercício de musculação, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Se eu estou empurrando o peso aqui, ó, eu tenho que saber que é esse músculo que tem que tracionar o peso para cima. E não eu movimentar simplesmente. Porque às vezes você joga para a articulação, você não tem a ativação eficiente e consciente do músculo. Quando você controla o movimento, sente a ação do músculo, pensa em todos os músculos envolvidos sendo acionados mutuamente para fazer o movimento, você gera um desgaste maior, você gera uma adaptação melhor à sua musculatura, que vai fazer com que ela aumente no seu pós-treino, né? Na recuperação, no nosso processo de musculação. Na hora que a gente está fazendo o exercício, a gente está degradando a musculatura, mas na hora que ela se recompõe, ela sempre se recompõe um pouquinho mais forte. É por isso que aumenta a massa muscular. Porque uma vez que você fez o exercício, você degradou as fibras. Essas fibras, elas precisam ser reconstituídas, então elas vão ter o processo ali de alimentação para você reconstruir as fibras, e aí toda vez que elas se reconstruírem, as fibras que foram rompidas durante o exercício, elas voltam com uma camada mais espessa. E é por isso que a nossa massa muscular ela vai inchando e vai aumentando, porque são miofibrilas, são microfibras, todas as vezes que elas se recompõem de uma maneira mais espessa. Pensa ali, uma maneira bem esdrúxula ali de exemplificar, é você romper um fio, na hora que você vai juntar esse fio, você junta com uma fita isolante. Essa fita isolante pode ser considerada ainda o fio, a musculatura, então isso vai fazer com que aquele fio cada vez fique mais grosso. Faz essa analogia aí com a massa muscular, é assim, tá? Então você precisa ter o desgaste muscular e precisa saber acionar o seu músculo na hora de fazer a execução. Então, pensando ali em consciência corporal, ativando o músculo, prestando atenção na postura, para não sobrecarregar, por exemplo, uma lombar no agachamento, né? Se sobrecarrega a lombar, se bota peso demais, faz uma execução torta, inclina demais o tronco, isso gera um pico na sua coluna e não é interessante, você não consegue gerar força para quadríceps, para posterior, para glúteo de uma maneira tão eficiente. Então, a postura, a execução, a técnica, a cadência, elas são altamente importantes para emagrecimento e ganho de massa muscular. E quando eu falo ganho de massa muscular, eu falo também emagrecimento, tá bom? E os métodos que a gente utiliza muito para emagrecimento são, por exemplo, o B7, né? O B7 é um método que eu gosto muito quando eu quero utilizar com os meus alunos para emagrecer. Por quê? É uma sequência de 2 exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, pensando ali em coxa, né? Se a gente quer degradar ali a musculatura da coxa, a gente faz um agachamento junto com um leg press. Você faz esses 2 exercícios na sequência e aí depois do segundo exercício é que você descansa e você contou uma série. Isso é uma forma de você manter o seu músculo em tensão mecânica, mesmo mudando o seu padrão motor. Então você está fazendo um agachamento, é um padrão motor vertical, gera um certo desgaste, ativa algumas musculaturas auxiliares. Quando você vai para o leg press, você ainda tem ativação daquelas musculaturas primárias, mas pode ali de repente inibir outros músculos que já estão mais fadigados e você mantém o quadríceps prolongado ali durante a tensão mecânica. É uma forma, o B7 ele é um método muito bem utilizado para emagrecimento. Outro tipo de estímulo que eu gosto muito é o drop set, né? O nome é parecido, mas a metodologia ela é totalmente diferente. O drop set é o seguinte, também com a intenção de prolongar o desgaste e o tempo de tensão mecânica que seu músculo fica, né? Basicamente é você fazer um exercício com uma carga X, por exemplo, 10 quilos, e você não aguentando mais, faz uma pequena redução, mais ou menos ali 20%, 30%, e mantém o movimento até o máximo que você conseguir. Essa queda na carga, essa diminuição de peso faz com que o seu músculo consiga manter executando, né, a margem de repetições, mantendo o movimento e aumenta ali o desgaste daquelas últimas fibras que estão sendo exigidas ali naquele exercício, né? Então é uma forma de você prolongar o estímulo, prolongar o rompimento das fibras, que é interessante, o rompimento das fibras. A gente tem milhares e milhares de fibras, né? A gente não rompe todas porque senão o músculo já era, lesiona. Mas o processo é de rompimento de fibras quando você faz musculação. Então a gente tem que fazer isso e fazendo uma queda de carga você consegue manter o movimento e acionando ali as últimas unidades motoras que restaram naquele exercício. Tem um outro método que eu gosto muito, parece que é tudo o mesmo nome, né? Que é o superset. Parece que é a mesma coisa, mas esses 3 métodos eles têm o final do nome parecido, mas são totalmente diferentes. O superset ele é similar ao biset, que é aquele que a gente faz 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Mas o superset a gente usa músculos antagonistas, né, opostos. O que isso significa? Que eu posso, por exemplo,
pegar ali e fazer um exercício de agachamento, posso fazer uma cadeira extensora, ou vamos botar um exemplo do agachamento de membro superior. Eu posso fazer um exercício de membros inferiores e na sequência, sem descanso, eu já fazer um exercício de membros superiores. E aí depois desse segundo exercício, para um grupamento muscular totalmente diferente, aí sim eu descanso. Por que é interessante essa estratégia? Geralmente iniciantes, eles não têm tanta resistência e não conseguem suportar muito tempo com aquela sensação de desconforto, né, que o bisete, por exemplo, causa. Fazer 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular vai gerar uma acidose, uma sensação de ardência muito forte e às vezes a pessoa ela não consegue executar o exercício bem feito, com segurança, com boa técnica. Então a gente, utilizando exercícios diferentes, a gente consegue dar um desgaste para o músculo, tanto para a coxa quanto para o membro superior, mantendo o seu metabolismo ali acelerado durante aquela execução, mesmo que na hora que a perna estiver descansando, o músculo de cima tá sendo exigido, né? É uma forma da gente manter o corpo em atividade e subdividindo por grupos musculares para poder você ter um descanso, entre aspas, entre um exercício e outro. E tem um quarto estímulo que eu gosto muito, que já é para atletas mais avançados, que é a pausa e descanso, né? Ou rest pause, quem conhece essa metodologia em inglês fala rest pause. A pausa e descanso funciona da seguinte forma, ela é parecida com o drop set no sentido de você vai fazer a margem de repetições, vamos colocar ali 10 repetições, chegou no seu limite, você não aguenta mais, você dá um descanso que geralmente é colocado de 5 a 15 segundos, bem curtinho mesmo. Então faz de conta que você fez 10 repetições, não aguenta mais, não consegue fazer a 11ª. Você descansa ali 10 segundos, respirando, nem mexe na carga, não faz nada, e aí depois você inicia novamente o estímulo para fazer o movimento máximo de repetições que você aguentar. Provavelmente não, fisiologicamente você não consegue chegar até aquela margem de 10 repetições. E se você consegue chegar, é sinal de que aquelas primeiras 10 repetições não foram bem feitas, tá? Então, quando você dá esse descanso curto, é só para dar uma sobrevida ali para o seu músculo e ele conseguir prolongar mais umas 3, 4, no máximo até 5 repetições quando a gente usa essa margem de 10 repetições, por exemplo. Então, é uma forma de você também manter o seu músculo em atividade por mais tempo, manter o músculo sob tensão e automaticamente deixar o corpo mais tonificado, mais firme, mais enrijecido. Esses métodos, obviamente que eles não podem ser escolhidos de maneira aleatória, né? Existe uma ordem em quando usar, qual fase usar, para quem usar, que tipo de pessoa que deve usar. Nem todo mundo ali pode sair chegando fazendo uma pausa de descanso já no primeiro momento. E quanto à escolha dos exercícios, né? Uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, a escolha dos exercícios, ela é muito interessante. Por quê? Pegar na academia ali, fazer só os exercícios que você gosta ou utilizar ali os exercícios que são menos eficientes pensando em desgaste energético, desgaste da musculatura, faz com que seu resultado seja um pouco mais lento ou seja muito lento, né? Então, a escolha dos exercícios, principalmente aqueles multiarticulares que envolvem várias articulações para o mesmo movimento, que é o caso do agachamento, de um supino, de uma puxada, esses exercícios, eles exigem altamente a sua musculatura, eles exigem mais do seu corpo, então você aumenta a sua demanda de energia, né? Você começa a gastar mais energia para executar aquele movimento. Em contrapartida, existem alguns exercícios de maneira isolada que eles devem ser usados em maneiras específicas, em alguns momentos específicos para pessoas que estão em momentos específicos, né? Tudo é bem pensado. Então, a prioridade sempre para emagrecimento que eu vejo é utilizando os exercícios multiarticulares, porque eles geram maior adaptação muscular, eles geram maior desgaste energético e, consequentemente, maior gasto calórico e faz com que você emagreça. Olha, eu não sei quantos quilos você que está assistindo essa aula você gostaria de perder, mas basicamente, nesse exato momento, existem 3 tipos de pessoas na academia. Aquelas que estão perdidas, que não sabem o que fazer, não sabem por onde começar. Geralmente são aquelas pessoas que ficam na esteira e buscam uma fórmula mágica, aquilo ali não gera nenhum resultado. Existe o tipo de pessoa 2, que é a pessoa que até tem uma prescrição de treino, ela tem uma planilha de treino, mas ela sente que ela pode melhorar, que aquele treino pode gerar mais resultado. E existe o estágio 3, que são aquelas pessoas
que conseguem 3 vezes mais resultados mesmo treinando sem personal trainer. São as pessoas que já têm um plano de treino bem orientado, bem planejado e bem estruturado. E vou falar a verdade para você, basicamente todas as pessoas que chegam para mim na consultoria, elas estão passando ou pelo estágio 1 ou pelo estágio 2. Em questão ali de 3 meses ou menos, a gente já consegue avançar para o estágio 3, que é a hora que a pessoa consegue 3 vezes mais resultado. Por quê? Porque existem alguns pilares fundamentais para o emagrecimento, que geralmente são os métodos que eu aplico com os meus alunos que querem emagrecer e que querem destravar o emagrecimento. Esses pilares são fundamentais para que você consiga 3 vezes mais resultados e que eu mostro na prática ali e já impactei mais de 150 pessoas com essa minha metodologia exclusiva. Esse método funciona basicamente em 3 pilares, né? O pilar 1, que é a escolha dos exercícios, a análise da rotina. Então, o treino, eu costumo dizer que o treino ele tem que ser adaptado à sua rotina. E não o contrário, não você se adaptar à rotina do treino. Por que isso quer dizer? Por que isso é tão importante? Tem pessoas que não podem ir para a academia todos os dias, de segunda a sábado. Tem pessoas que não podem e tem pessoas que nem querem ir na academia desse jeito. Principalmente para as pessoas que não podem, eu não posso exigir que ela vá 5, 6 vezes na semana, sabendo que ela tem outras prioridades, né? Cuidar de filho, trabalho, uma faculdade, enfim, tem diversas coisas que não permitem com que ela frequente tantas vezes na semana a academia. Então, quando eu vou pensar num treinamento, o primeiro pilar é esse. Qual que é a rotina da pessoa? Como que é o perfil dessa pessoa? Quais são as preferências dela? Que horas que ela vai para a academia? Ela vai alimentada? Ela não vai? Enfim, tudo isso é analisado. É o primeiro pilar, a análise da rotina do perfil para adaptar o treino de acordo com a rotina dela. O segundo pilar, que é muito importante, são as escolhas dos exercícios. Falei aqui anteriormente, né, que a gente precisa escolher bem os exercícios. Precisa escolher os exercícios que são mais eficientes para emagrecimento. Então, não adianta falar, ah, não, só me movimentar já está dando certo. Não. Provavelmente você não vai emagrecer se você estiver fazendo de uma maneira aleatória. Então você tem que saber a ordem que os seus exercícios são colocados, também quais os tipos de exercícios que eu vou inserir no treino. Tudo isso é bem pensado, bem analisado, totalmente estruturado para saber aplicar ali tanto no primeiro pilar, com o treino se adaptando à pessoa. Então pensa até um exemplo prático aqui, né? A pessoa que treina 3 vezes na semana, ela tem um treino diferente de quem treina 6 vezes na semana, obviamente. A distribuição dos estímulos, elas devem ser computadas e bem pensadas. Se eu estou dando um treino de 3 vezes na semana, provavelmente eu preciso aumentar ali o desgaste do músculo naquela sessão de treino, porque ela vai ficar um bom tempo sem treinar. Já se eu vou, por exemplo, treinar 6 vezes na semana, eu consigo reduzir um pouquinho o volume, reduzir um pouquinho a quantidade de exercícios, fazer um treino mais rápido, fazer um treino com menos exercícios, menos séries. E a pessoa, como ela vai dar uma frequência maior de estímulos na semana, acaba que se sobrepõe e fica basicamente a mesma coisa do que foi o estímulo para aquela pessoa de 3 vezes na semana. E o terceiro pilar, que eu vejo como determinante, é a progressão de intensidade com segurança. Por que eu falo com segurança, né? Porque muita gente, primeiro, né, que acredita que só progredir na intensidade é aumentar a carga. Não, a gente consegue aumentar a intensidade de um treino de diversas formas. Seja mexendo no intervalo de descanso, seja mexendo na cadência, seja mexendo na escolha dos exercícios, porque um exercício, quem já malha sabe, né, um agachamento búlgaro, ele gera uma sensação de intensidade muito maior do que, por exemplo, um leg press, onde você fica na plataforma ali e só mexe. Muito provavelmente você consegue ter essa percepção se você já fez esses 2 exercícios. Então, a escolha dos exercícios, elas são bem pensadas e a progressão da intensidade ela deve ser bem pensada. Então, eu posso sim aumentar a carga como uma maneira de aumentar a intensidade. Eu posso mexer no descanso, posso mexer na cadência, enfim, várias outras variáveis para progredir essa intensidade e manter a seguridade do treino. Se eu percebo que uma pessoa não consegue aumentar a carga em determinado exercício, mas eu quero aumentar a intensidade naquele exercício, eu posso manipular essa variável. Então eu consigo, faz mais devagarzinho, vamos otimizar a fase excêntrica, que é a fase que você freia o movimento, então desce em 4 segundos, ao invés de descer em 2, e sobe em 4 segundos. É uma maneira de você manter o seu músculo mais tempo em tensão. Então, ao invés dele fazer 4 segundos, né, 2 para descer e 2 para subir, ele vai fazer 8, 4 para descer e 4 para subir. Isso gera um desgaste muito maior. Se você mantiver a mesma carga do que você estava fazendo 2, 2, você vai ver que a sua sensação de esforço é altamente maior quando a gente faz com uma cadência mais alta. E é exatamente isso
que eu faço para você na consultoria? Eu pego esses 3 cenários, esses 3 pilares, analiso, vejo quem é você, vejo o que você precisa, o que você quer, além do que você quer, né, o que você precisa para saber chegar nesse caminho do emagrecimento mais rápido, e eu monto toda uma estruturação de treino. Você tem o meu acompanhamento durante ali 100 dias na consultoria online, e dentro desses 100 dias a gente faz trocas periódicas, né, porque é muito importante a gente não passar muito tempo com o mesmo treino. Eu até falei isso no começo da aula. Essa variação do estímulo é importante, então a cada 3 semanas, 25 dias, 30 dias, a gente faz a troca de treino para o seu corpo não se adaptar, entrar com uma nova metodologia, fazer as progressões. E durante esses 100 dias, com o meu acompanhamento, você ainda tem, além das trocas de treinos a cada 25, 30 dias, você tem o meu suporte diário. Então, se você, por exemplo, você recebe a sua planilha interativa, né? Todos os exercícios de musculação na sua planilha vem com um vídeo explicativo. A parte de cardio também ela vem explicada em vídeo, a parte de cadência ela vem explicada em vídeo, tudo bem detalhado, tem um suporte ali bem abrangente para você conseguir treinar de uma maneira mais intensa, mais firme, mais séria e aprender a treinar de fato, né? Então durante esses 100 dias eu te acompanho, te dou suporte. Por exemplo, você viu o seu exercício, você clicou, viu lá que é um leg press, por exemplo. Aí você vai fazer sua execução, pode ser que você não saiba fazer exatamente do jeito que a pessoa do vídeo está fazendo. Aí você vai falar, Ítalo, estou com uma dúvida aqui, não sei se estou fazendo certo. Você pode analisar? A gente tem a parte de análise e correção de postura nos exercícios. Então é basicamente um personal trainer do seu lado, mas de uma maneira online, totalmente autônoma para você conseguir fazer aí de onde você estiver. Se você estiver fora do Brasil, como tem alguns alunos aí fora do Brasil, se estiver fora de Brasília, se você não tiver contato comigo na academia, você consegue treinar de uma maneira eficiente para destravar esse emagrecimento e ter todo o meu suporte, né? E, obviamente, que se você chegou até aqui, o mínimo que eu posso fazer é te gerar um benefício por ter assistido essa aula. Ela foi pensada com muito carinho, porque a minha intenção mesmo é instruir as pessoas a treinarem certo, treinarem bem, porque eu acho que quanto mais pessoas treinando certo, mais essa população vive com saúde, vive bem, e a estética, querendo ou não, também ela faz parte ali do bem-estar físico, mental, social. A gente quer se sentir bem, eu sei que a autoestima faz parte disso. Então, quanto mais pessoas treinando bem, mais eu fico feliz e mais o meu trabalho ele é reconhecido. Eu não tenho medo nenhum de passar conhecimento para os outros com medo de que não me contratem. Já tenho conhecimento. Não penso nada disso. Mas eu penso sim em te acompanhar, em fazer com que você acelere ainda mais os seus resultados, tendo o meu auxílio pessoal, individual, de uma maneira totalmente individualizada. Então, para você que está assistindo essa aula até agora, eu separei 30% de desconto. Eu vou deixar um link aqui abaixo da minha consultoria, a consultoria exclusiva dessa que eu te falei, com 100 dias de acompanhamento, com trocas de treino a cada 25, 30 dias, com também a análise e suporte de vídeo e alguns outros bônus que só quem adquirir vai conseguir ganhar, beleza? Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, espero te ver do outro lado ali com o nosso progresso ainda na consultoria. E se fez muito sentido para você, deixe seu comentáriozinho aqui na aula para eu saber o que você entendeu. Se ficou alguma dúvida, é sempre bom a gente reciclar a maneira como a gente aborda os temas e também como a gente transmite o conhecimento. Até uma próxima!